Vamos lá, mapeando mais um direito fundamental, agora o direito à igualdade. E olha que interessante, e olha a importância que o nosso Constituinte deu para o artigo 5º caput da Constituição, quando disse que todos são iguais perante a lei, e aí garantindo, né, aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade e igualdade. Ou seja, ele disse, num primeiro momento, todos são iguais perante a lei. E aí, continuando o caput, ele garantiu o direito à igualdade. Esse pleonasmo só mostra a intenção do Constituinte e a preocupação do Constituinte originário com o princípio da igualdade, num país como o nosso, em que existe e impera tamanha desigualdade. Então, primeiro ponto aqui. Nós podemos também lembrar que no preâmbulo da Constituição, então vocês também podem dar uma olhadinha no preâmbulo da Constituição, quando o Constituinte falou em Estado Democrático de Direito, ele assegurou, dentre outros também, a ideia de igualdade e justiça. Igualdade e justiça como valores supremos de uma sociedade pluralista, fraterna e sem preconceitos. Muito bem, mas de qual igualdade a nossa Constituição está tratando? Olha, veja, aqui no nosso direito mapeado, eu tenho a igualdade formal, e aí o esquema e o quadro sinótico para você memorizar melhor, e eu tenho a igualdade material. Qual que é a diferença? A igualdade formal consiste em dar a todos idêntico tratamento, não importando cor, origem, nacionalidade, gênero ou situação financeira. Eu posso representar por esse desenho aqui, ó, homens e mulheres iguais. É a igualdade de todos perante concessão de benefícios, isenções, vantagens, sacrifícios, multas e sanções. Então, eu estou colocando todo mundo no mesmo bolo, né? Numa mesma caixinha aqui. Agora, que aí eu tenho essa máxima, ó, todos são iguais perante a lei. Inclusive, a intenção do nosso Constituinte, se vocês olharem, e você pode observar isso na nossa aula, que eu falo sobre objetivos da República Federativa do Brasil, dê uma olhadinha, vou colocar aqui, ó, no próprio artigo 3º da nossa Constituição. Porque o artigo 3º da Constituição, ele coloca como um dos objetivos da República Federativa do Brasil o de construir uma sociedade solidária, de erradicar a pobreza e de reduzir as desigualdades sociais, né? Então, como que eu vou reduzir desigualdades sociais quando eu trato todo mundo do mesmo jeito? Eu não tenho como reduzir, não é? Então, por essa razão que vem uma outra ideia, que é a ideia da igualdade material. A ideia da igualdade material já trabalhada e desenvolvida por Aristóteles, com aquela máxima de tratar os iguais de forma igual, os desiguais de forma desigual, na medida de suas desigualdades, e que foi repetida por Rui Barbosa em Oração aos Moços, né? Então, tratar os iguais de forma igual, os desiguais de forma desigual, na medida de suas desigualdades. Licínia, tá bom, eu entendi, mas eu queria alguns exemplos dessa igualdade material no direito brasileiro. E aí nós vamos colocar alguns exemplos disso aqui para vocês. Olha só, um primeiro exemplo que eu posso citar é a ideia da imunidade parlamentar.
Essa imunidade parlamentar é tratada lá no artigo 53 da Constituição, e por isso que eu gosto que vocês sigam a ordem das minhas aulas, porque nós estamos estudando esse dispositivo do artigo 53 à luz do princípio da igualdade. Quando você cai direto no artigo 53, estudando, de repente, os assuntos que você gosta mais ou o que você quer mais, você perde esses ganchos que são extremamente importantes para a construção do raciocínio. Então aqui, veja, nós não estamos estudando apenas e tão somente o artigo 53 da Constituição, mas estamos estudando o artigo 53 e a imunidade parlamentar à luz do princípio da igualdade ou isonomia material. Então, essa imunidade parlamentar acarreta para o parlamentar o quê? Então, quais as consequências que eu tenho aqui para o parlamentar? O que eu tenho aqui de consequência? É assegurado aos parlamentares a chamada irresponsabilidade penal e civil por suas opiniões, palavras e votos. Certo? Então, se elas forem praticadas por um parlamentar, é um tratamento desigual, né? Dado aos desiguais. E aí, a imunidade parlamentar, ela visa dar aos parlamentares essa liberdade de opinião necessária ao exercício da função parlamentar. Claro que isso vai ser aprofundado na aula sobre poder legislativo, mas agora aqui só o gancho para quando você estiver lá no estudo do artigo 53, você já prestar atenção nesse assunto, ok? Licinia, tá, que mais? Um outro exemplo que o próprio texto constitucional pontua, e também é um tema que você estuda lá na frente, quando você chega na temática do Poder Executivo. Então, a partir do artigo 76 e seguintes. E quando eu falo em especial de processo criminal contra o presidente da República, eu também tenho um tratamento diferente, à luz da igualdade material. Qual? Ora, se ele cometeu crime comum, ele vai ser julgado pelo STF, e se ele cometer crime de responsabilidade, pelo Senado Federal. Né? Nos ambos os casos, 2/3 de admissibilidade da Câmara dos Deputados. Todo o rito desse processamento e da responsabilização do chefe do Executivo Federal, bem como os casos de crime de responsabilidade cometidos lá do artigo 85 da Constituição, nós vamos estudar na aula específica sobre o Poder Executivo. Mas imagina a riqueza de detalhes que você coloca numa prova discursiva, numa fase oral, quando, explicando o regime de responsabilização do presidente, você faz link com essa máxima aristotélica que corrobora e que traz a ideia de igualdade material, né? Então, essa regra, né, essa maneira de responsabilização do presidente é diferente do que acontece com os demais, certo? Então, eu tenho ali uma série de questões. Qual outro ponto? Letra C. Posso colocar também a ideia relacionada à idade e o limite de idade em concursos públicos. E até sobre isso nós temos enunciado de súmula, é a súmula 683 do STF. Eu gosto sempre de, quando eu menciono algum enunciado de súmula, no caderno, fazer caixinhas próprias. Então, você pode até eleger uma cor para essas caixinhas, sempre que você estiver falando de súmula, porque aí
folhando o seu caderno, você identifica com agilidade se você, desde já, faz essa sistematização de conteúdo. E a súmula 683, ela diz, olha, o limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º, inciso 30 da Constituição, quando? Quando possa ser o quê? Justificado. Quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Se a natureza do cargo justificar a limitação de idade, aí sim, tudo bem, eu vou poder trazer aqui para você, né, essa limitação de idade. Professora, tá, mas se você vai ter limite de idade, que critério que eu vou utilizar para isso? Eu vou usar o critério do edital, eu vou usar o critério da norma que regulamenta aquela carreira. Como que eu faço para entender isso? E aqui é até interessante, eu gostaria de deixar um direcionamento para os meus alunos de uma obra do Celso Antônio Bandeira de Melo, indicar, né, o Celso Antônio Bandeira de Melo, porque ele fala muito sobre a ideia de igualdade e do princípio da igualdade ou da isonomia. E ele traz alguns critérios que eu vou pontuar aqui para vocês. Como que é que o Celso Antônio Bandeira de Melo pontua essa questão aqui pra gente, né? Para você compreender essa questão do limite de idade à luz da interpretação pautada na nossa doutrina, e aqui a doutrina de Celso Antônio Bandeira de Melo. Veja, olha o que você vai fazer. Você vai primeiramente olhar e observar a norma que regulamenta o caso. Então, qual é a norma regulamentadora daquele caso que nós estamos analisando? Olhou a norma? Você vai pensar em outras duas coisas. O fator de exclusão, né? Então, o fator, e aí nós vamos escrever aqui, ó, o fator de exclusão é compatível com a norma? Exemplo, num concurso para magistratura, eu vou exigir que aquele candidato tenha idade mínima de, sei lá, 25 anos. Tô colocando e tô excluindo todos os que têm menos, né, de 25 não podendo participar. Só pode participar a partir de 25 no meu exemplo. Será que esse fator de exclusão daqueles que estão sendo excluídos do certame, será que isso é compatível com a norma? Se for compatível com a norma, com a natureza das atribuições do cargo que vai ser preenchido, no caso, uma prova da magistratura, um exame para juiz e todos os encargos, responsabilidades e atribuições decorrentes do cargo, será que isso é compatível com a norma da carreira? Se for compatível com a norma da carreira, não viola o princípio da isonomia. Não viola. Tá tudo bem, tá tudo certo. Agora, diz Celso Antônio Bandeira de Melo, se o fator de exclusão ele é incompatível com a norma, tá? O fator de exclusão, ele é incompatível com a norma. Aí, se o fator de exclusão ele é incompatível com a norma, aí sim, meus queridos, aí viola o princípio da isonomia. Exemplo, num concurso para salva-vidas, eu exigir que o indivíduo seja loiro de olho azul. Isso é incompatível com a norma, né? Não existe essa necessidade de ser loiro de olho azul. Então, isso viola a isonomia. O fator de exclusão, tirando os morenos, os de olhos verdes, os de olhos castanhos, todos esses, né? Isso é um fator de exclusão
que é incompatível com a norma e que, portanto, faz o quê? Viola a ideia de igualdade ou isonomia. Tudo bem? Tranquilo? Que mais? Letra D. Professora, tá, letra D, nós vamos falar aqui do artigo 5º, inciso 50 da Constituição, que fala das presidiárias e do tratamento diferenciado que nós temos que dar para presidiárias que estão no período de amamentação. Então, se a presidiária está no período de amamentação, o que acontece com ela? Ela fica com o filho. Agora, eu não vou tratar da mesma maneira as presidiárias que não estão no período de amamentação. Ah, é, Licínia? É, por quê? Porque essas daqui, ó, não podem permanecer com os seus filhos. Então, o que o Constituinte fez aqui? Ele tratou de forma diferenciada pela própria situação. Qual situação? Estar ou não no período de amamentação. Se está no período de amamentação, fica com o filho. Se não está no período de amamentação, não fica com o filho. E repare aqui a utilização da psicologia das cores, do verde e do vermelho. O verde indicando que sim, o vermelho indicando que não. E isso acaba sendo um gatilho de memorização. Por isso, todo esse mapeamento aqui da nossa aula. Na verdade, quando eu falo em igualdade material, eu posso estruturar tudo isso desse jeito aqui. Olha que legal. Eu coloco no centro o meu assunto, igualdade material ou substancial. Essa questão que eu acabei de comentar com vocês, ó, condição para as presidiárias permanecerem com os seus filhos, mas não tem só essa, tem várias outras. Veja, artigo 7º, incisos 18 e 19, prazos diferenciados de licença maternidade e paternidade. O prazo de licença maternidade é diferente do prazo de licença paternidade, pela própria condição da mãe gestante. Que mais? Serviço militar obrigatório só para homens. E aí eu estou tratando de forma diferenciada homens e mulheres. Também, lei de reserva étnica. O que a lei de reserva étnica faz? Ela reserva um percentual das vagas dos concursos públicos para negros. É a Lei 12.990 de 2014. Ela reserva, na verdade, o percentual de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimentos de cargos efetivos, de empregos, aonde? Na administração pública federal, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista controladas pela União. Dei uma olhadinha, inclusive, no artigo 1º desta lei. Tenho também, e posso citar também aqui para você, o quê? O Estatuto dos Deficientes, como mais um exemplo. E, na verdade, o Estatuto dos Deficientes é a lei, vou colocar aqui para vocês, ó, é a lei de número 13.146 de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência ou Estatuto do Deficiente, prevendo uma série de direitos específicos e protetivos para os deficientes. Prevê direito à saúde, quando confere atenção integral à saúde da pessoa com deficiência por intermédio do SUS, né, dando acesso universal, igualitário, garante o direito à educação, também moradia,
também moradia, também trabalho, também habilitação e reabilitação profissional, direito à cultura, direito ao transporte e mobilidade, direito à participação na vida pública e política, ciência e tecnologia, acesso à justiça, etc. Uma série de direitos assegurados aqui para os deficientes. Inclusive, eu recomendo, se fizer parte do seu cronograma de estudos, que logo após essa aula você estude o Estatuto dos Deficientes, a Lei de Reserva Étnica, para quê? Para complementar o estudo dessa aula. Ah, Elicínia, mas eu vou fugir do meu cronograma do jeito que eu anotei. Tudo bem, mas você vai ter uma efetividade conceitual, né, de relação entre os conceitos. Eu recomendo também que você dê uma olhadinha na jurisprudência em tese do STJ. Na jurisprudência em tese do STJ, a edição de número 100. A edição 100 cuida especialmente aqui, ó, do Estatuto dos Deficientes, com vários trechinhos de tese, de acórdãos e de recurso especial que foram citados pelo STJ, trazendo trechinhos que, na verdade, sintetizam esses acórdãos ou decisões monocráticas, enfim, proferidos pelo STJ, também sobre esse assunto, também linkados e relacionados com a ideia dessa igualdade material ou substancial. Um outro ponto diz respeito às chamadas regras de aposentadoria, com prazos diferenciados para aposentadoria para homens e para mulheres. Então, também é mais um ponto aqui para você. E temos a Lei Maria da Penha. Veja, sobre a Lei Maria da Penha, se vocês buscarem dados da Fundação Perseu Abramo, 92,9% dos casos de violência doméstica que são praticadas, elas são praticadas do homem contra o quê? A mulher. Então, por essa razão, a Lei Maria da Penha, ela veio para quê? Para trazer medidas protetivas de coibir a violência doméstica, né, e familiar contra a mulher. E um dos pontos que a Lei Maria da Penha coloca, e que aí eu gostaria que vocês olhassem, são dois casos, na verdade. Um deles é a ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade 4424, que em fevereiro de 2012, por maioria de votos, o plenário julgou procedente a ADI 4424 e fez o que, Licínia? E permitiu que o Ministério Público desse início à ação penal sem precisar de representação da vítima. E por quê? Porque como que eu vou exigir da mulher que acabou de sofrer violência doméstica a representação? Isso atentaria, disse a ministra Rosa Weber, contra a própria dignidade da pessoa humana do artigo 1º, inciso 3. E além disso, eu também quero que vocês deem uma olhadinha sobre esse assunto na ação declaratória de constitucionalidade número 19, que por votação unânime o STF declarou a constitucionalidade dos artigos 1º, 33 e 41 da Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha. E qual foi a discussão nessa ação declaratória de constitucionalidade? Que a Lei Maria da Penha ela não ofende o princípio da igualdade entre homens e mulheres, pois a posição da mulher é de vulnerabilidade quando o assunto envolve violência doméstica. E por essa razão, a situação, o fato, ele aspira maior proteção às mulheres, claro, até mesmo com esse dado objetivo que nós temos aqui para vocês. E, por fim, para fecharmos o último balãozinho aqui, ó, da nossa explanação mapeada, nós temos o Tratado de Marrakech. O Tratado de Marrakech, esse tratado, né? Vou colocar aqui, ó, tratado. Mudar a cor da caneta. Olha só. Esse Tratado de Marrakech,
Ele é do dia 8/10 de 2018, que ele foi promulgado. Para quê? Para facilitar o acesso a obras publicadas a pessoas cegas com deficiência visual ou com outras dificuldades. Para aquele CNA? Para o texto impresso, para a leitura do texto impresso. Foi firmado em Marrakech. E aí o Congresso Nacional, ele aprova esse tratado, não é? Com qual trâmite? Por meio de um decreto legislativo, que foi o decreto legislativo 261 de 2015, mas com base, e olha que interessante, isso vai cair na sua prova, com base no procedimento e no quórum qualificado do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, que é aquele que diz, e nas nossas aulas nós já mencionamos isso, então agora nem precisaria falar porque você já sabe, mas faz de conta que você não sabe, caiu de paraquedas aqui nessa aula, é aquele dispositivo que diz que tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, olha só, que forem aprovados com o quórum qualificado do que? De 3/5 dos votos dos membros, em 2 turnos de votação, nas 2 casas do Congresso Nacional, portanto, Câmara dos Deputados e Senado Federal, serão equivalentes às emendas constitucionais. Ou seja, se eu pensar numa estrutura escalonada de normas e no patamar que esse tratado vai ocupar, aqui no ápice da pirâmide está a Constituição. Temos aqui as emendas constitucionais que alteram a redação originária da Constituição, proferindo alterações no texto, e temos aqui, e olha só que top, o Tratado Internacional sobre Direitos Humanos, não qualquer um, mas apenas e tão somente aqueles que tiverem o quórum do artigo 5º, parágrafo 3º, porque aí eles serão equivalentes às emendas constitucionais. Em outras aulas eu falo sobre a questão da tríplice hierarquia dos tratados, de julgados, né, sobre esse assunto, mas para cá, para esse momento, não é o meu objetivo. Tudo bem? Fechamos aqui esses apontamentos e eu espero você num próximo encontro. Até lá!